Eu gostaria de meditar com os irmãos dentro desses versículos, do versículo 4 ao versículo de número 8, esta sendo a vontade de Deus e me dando graça Ele para falar com os irmãos, sobre a vida desses personagens que estão inseridos nesta parte da Bíblia. O capítulo 11 de Hebreus, os irmãos são sabedores, que relata-nos ou registra-nos a história, embora de uma forma resumida, porém, meus amados irmãos, de forma eficaz, forma resumida, porém eficaz, a história de homens e mulheres, santos de Deus, que viveram no período da antiga aliança e que serviram a Deus com alegria, com prazer, que relacionaram com o Senhor, que tiveram uma vida espiritual desenvolvida, que experimentaram coisas grandes e maravilhosas que muitos outros não experimentaram. E a Bíblia registra-nos a história desses homens, destas mulheres, mostrando-nos que o fator aqui foi exatamente a fé, no relacionamento destas pessoas com Deus. Eu gostaria de fazer uma breve observação com os irmãos, que quando nós entramos no capítulo 11 desta escrita, nós perceberemos que há vários registros, passagens, e no início, por exemplo, nós observamos que alguns nomes, eles são listados nesta galeria dos heróis da fé. Mas se caminharmos mais para frente, nós haveremos de ver que outras pessoas não tiveram os seus nomes citados aqui, mas os feitos deles foram registrados dentro do capítulo de número 11. Ficará claro para mim e para cada um de nós que estamos aqui nesta noite, que a proposta, a princípio, do escritor aos Hebreus, não é estar, meus amados e queridos irmãos, listando nomes, mas apresentando os feitos de homens e mulheres que viveram com o Senhor nosso Deus, que tiveram influência dentro ou no período que eles viveram, que eles caminharam aqui nesta terra, o período que eles viveram com o Senhor nosso Deus. Nós às vezes temos até dificuldade em relação a esta questão, porque nós gostaríamos, meus irmãos, esta aplicação é uma aplicação de forma geral. Quando estou dizendo nós, usando o pronome nós, eu estou referindo de forma geral, que as pessoas gostam sempre que seus nomes sejam citados. Bom, Marcos, me dê um pouco de retorno, por favor. Que os seus nomes sejam apresentados, que os seus nomes sejam citados, mas nós haveremos de ver, meus amados irmãos, que o propósito de Deus nem sempre é o nosso propósito. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que o nosso, os caminhos do Senhor estão bem mais alto do que os nossos caminhos. Nós devemos, portanto, descansar no Senhor nosso Deus. Nós temos muitas coisas na cristandade de forma geral que não havia necessidade de haver se nós olhássemos para o que a Bíblia nos narra, para o que a Bíblia nos fala. Nós perceberemos que Deus apresenta alguns nomes. Deus tem o cuidado de colocar alguns nomes, mas o próprio Deus, não me pergunte por quê, Ele faz com que outros nomes não sejam registrados nas histórias. Porém, conta-nos a história dessas pessoas. Importa para Deus são os feitos, as atitudes, o trabalho que é feito, que é prestado, com o propósito de glorificar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Coisa linda, meus irmãos, é a história. Lembro-me que há um tempo atrás, há bem tempo, falei sobre a menina sem nome. A Bíblia nos conta a história daquela menina, que prestou um grande trabalho para o Senhor nosso Deus. Mas a Bíblia não nos fala o nome daquela menina. É interessante porque Deus faz com que outros nomes sejam registrados, mas alguns nomes eles não aparecem. E estas pessoas não eram menores, eles não eram inferiores, eram homens e mulheres que também viveram com Deus, que confiaram no Senhor, que desbravaram, meus amados irmãos, que lutaram pela fé, que na verdade negaram a sua própria vontade e corresponderam com a vontade do Senhor nosso Deus. Se nós compreendermos isto, quero crer, meus amados irmãos, que a nossa vida ela será melhor.
nós precisamos tomar para nós este exemplo que a Bíblia apresenta. A Bíblia vem nos mostrar, meus amados irmãos, dentro do capítulo de número 11, em primeiro plano, a história, de forma resumida, a história de Abel. É interessante quando nós olhamos, porque, amados irmãos, Abel apresenta-se aqui como o primeiro que é listado pelo escritor de Hebreus. E é maravilhoso quando nós olhamos a Bíblia dizendo que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. É interessante, meus irmãos, porque Abel sequer sabia que mais tarde nós iríamos pregar em relação à sua pessoa. Ele não tinha o entendimento, a compreensão, jamais pôde saber que mais tarde, por exemplo, como no dia de hoje, estaríamos reunidos aqui e pensando ou considerando a sua história, analisando o seu viver, a fé que ele teve no Senhor nosso Deus e como viveu com propósito, embora uma vida curta, mas uma vida que fez diferença sobre a face da terra. Uma vida, meus amados, que não durou tanto tempo, mas Deus teve o propósito de inserir a sua história aqui no Novo Testamento. Ele vive no período do Velho Testamento, está entre as primeiras pessoas que a Bíblia faz menção de viver sobre a face da terra, mas Deus, por cuidado, por bondade e graça, faz com que a sua história não seja esquecida, seja lembrada e seja registrada dentro da sua palavra, para que hoje eu e você possamos perceber, meus amados e queridos irmãos, que Abel, a Bíblia diz que pela fé, ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o sacrifício de Caim. Algumas coisas para nós considerarmos dentro do versículo de número 4. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus aqui no versículo 4, ela não tem o propósito de estar mostrando-nos o tamanho do sacrifício de Abel. Embora quando nós olhamos para a versão que temos em nossas mãos, a Bíblia diz que ele ofereceu maior sacrifício do que Caim. Porque para Deus, meus amados irmãos, não é o tamanho, não é, meus amados e queridos irmãos, a dimensão, mas para Deus é a motivação, para Deus é a condição, é o posicionamento do coração do ser humano. Observem, meus irmãos, que o que está implícito na passagem é que dois irmãos, duas pessoas que tiveram a mesma formação, vieram dos mesmos pais e receberam os mesmos ensinamentos, eles, meus amados e queridos irmãos, ambos tinham o que oferecer para Deus. Nenhum dos dois estavam impossibilitado. Acredito piamente que receberam o mesmo ensinamento. Acredito que Adão ensinou a Caim e Adão ensinou a Abel. Se nós olharmos, meus amados e queridos irmãos, nós vamos perceber que provavelmente, inclusive Caim, recebeu até mais ensinamento do que Abel, porque na verdade ele viveu mais tempo, ele era mais velho e ele viveu mais tempo com Adão. Abel viveu menos tempo, mas o que Abel recebeu do ensinamento do seu pai e da sua mãe é que há um Deus soberano que criou o céu e que criou a terra e que os formou lá do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida e relacionou com eles, deu a eles ordem dizendo: vocês são livres para comerem o que quiserem dentro deste vasto e belo jardim. Eu fiz produzir de tudo, há de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerem,
certamente morrerás. A Bíblia diz que os dois falharam e pecaram. Provavelmente, tanto Caim quanto Abel ouviram o seu pai dizer: o nosso Deus tinha dito que nós morreríamos, e na verdade nós morremos. Fomos tirados de dentro do jardim, porque Deus nos deu uma oportunidade gloriosa de tê-lo passeando no jardim. Todos os dias, na virada do dia, Ele falava com a gente, mas a verdade é que o nosso Deus quer que nós o obedeçamos, que nós creiamos nele, que nós o sirvamos com alegria, que nós nos devotemos a Ele, que nós o honremos, que nós saibamos que Ele é o único e verdadeiro Deus, o Deus que criou o céu e que criou a terra. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. A Bíblia mostra-nos nesta passagem: eu preciso nesta noite tomar consciência, em primeiro plano, para a minha vida espiritual, que nem sempre é o tanto falar que será ouvido. Os prudentes, por menos que eles ouvem, mas eles ouvem, eles recebem a palavra e aguardam nas tábuas do seu coração. Mas os insensatos, por vezes ouve, mas eles não param para pensar no peso da palavra, eles não param para pensar na realidade da palavra, eles não param para pensar na seriedade da palavra. Abel pensou na seriedade da palavra. O Deus de meu pai, o Deus de minha mãe, os tirou de dentro do jardim, mas não os tirou porque é mau, porque é tirano. Ele havia dado uma ordem, meus pais falharam, agora eu não quero falhar, eu quero relacionar com Ele, eu quero viver com Ele, eu quero bem dizer a Ele, eu quero encontrar nele o que a minha alma espera e tem sede. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Queira Deus que nesta noite nós tenhamos aqui crentes, servos e servas do Senhor, que compreendam esta verdade, que nem sempre é por ouvir demais, mas sempre é por guardarmos o que nós ouvimos, por recebermos a palavra do Senhor, por estarmos assentados nestas cadeiras, atentos ao que Deus está fazendo dentro do santuário, ligando, meus amados irmãos, o andamento do culto, percebendo o fio de ligação que há entre os hinos que são cantados, os versículos que são lidos, as palavras que são faladas e a mensagem que vem no final do culto. A gente percebe que Deus está traçando um caminho, a gente percebe que Deus está trabalhando, a gente percebe que não é por acaso, a gente que percebe que é por graça, por bondade, por amor do Deus eterno. Então Ele abre o céu, Ele rasga o céu e Ele manifesta a sua glória, porque dizendo Ele: eu quero nesta noite ajudar a sua vida, eu quero nesta noite fortalecer a sua vida, eu quero nesta noite que você saia daqui forte, cheio da minha graça para você poder vencer, porque aqui dentro, meus amados irmãos, é como uma fortaleza espiritual para aqueles que esperam no Senhor, mas aí fora é lugar de combate, é lugar de batalha travada, é lugar de guerra na mente e no coração, mas aqui dentro é lugar que Deus te fortalece. Esse é o forte do Senhor sobre a terra, este é o lugar alto que Deus escolheu para lapidar as nossas vidas, para nos renovar, para nos encher e para dizer: este é o caminho, porfiai por andar nele, porque eu vos darei graça para vencer. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. É maravilhoso nós compreendermos que Abel vive um relacionamento maravilhoso com o Senhor nosso Deus. Percebe-se que em Abel não há sequer, como diz lá no interior de Minas Gerais, uma resma de desconfiança com o Senhor nosso Deus, uma resma de ingratidão ao Senhor, de revolta por Deus ter tirado os seus pais lá de dentro do jardim. Mas ele percebe que quem falhara foram os pais e não foi Deus, porque Deus não falha, Deus não pode falhar, Deus não precisa que nenhum de nós o defenda, mas os crentes deviam ser defensor do eterno Deus, porque Deus não falha, porque Deus não erra, porque Deus não desampara, porque Deus não deixa de dar graça. Ai de nós se não fosse a misericórdia. Ah, remanagai devassou de omenecai xaracanda.
Ah, bendisse o salmista: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, a muitos nossos inimigos nos teria engolidos vivos. Bendisse Davi no Salmo 142, eu olhei para a minha mão direita e vi, refúgio me faltou, ninguém se interessou pela minha alma. Mas segue o Salmo, ele está dizendo, mas Deus é o meu quinhão na terra dos viventes. Faltou entre os mortais, mas Deus não falhou para comigo. Deus não falhará para com a sua vida. Deus não falhará para com a sua igreja. Deus não falhará para com a sua firma. Deus não falhará para com a sua família. Deus não falhará para com este ministério. Deus não falhará para com a sua casa. Deus não falhará para conosco, porque Deus não falha. Bendito é o santo e maravilhoso nome do Senhor, que criou o céu e que criou a terra. Oh, glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Aleluia. Para Abel, a morte dele está sendo traçada. A quem está pensando em tirar-lhe a existência sobre a terra, mas pela fé ele quer oferecer a Deus um sacrifício excelente. E pela fé ele vai oferecer a Deus um sacrifício excelente. Não é com propósito, meus amados irmãos, de bater de frente com seu irmão, de mostrar que ele tem uma oferta melhor, mas é exatamente, meus amados irmãos, porque ele ama a Deus, porque ele sabe que Deus é Deus, porque ele sabe que diante do eterno a gente cale-se diante dele toda a terra. Aquiete e saiba que ele é Deus e ele será exaltado entre as nações. Nós por vezes, meus amados irmãos, falamos demais, nós lançamos palavras demais, e Deus quer que nós nos calemos, que nós compreendemos que diante dele é necessário que nós nos calemos, porque ele tem o poder em suas mãos. Por vezes Deus trabalha em nosso favor e nós ignoramos. Por vezes Deus está nos guardando e nós sequer sabemos ou sequer compreendemos. Quando a Bíblia diz, meus amados irmãos, percebam, a fé de Abel é o tipo de fé. Eu quero caracterizar isto aqui nesta noite. A fé de Abel é o tipo de fé que leva-nos a oferecermos a Deus. Preste-me atenção. Embora Deus tenha o direito, embora Deus requer, porque é seu por direito, do Senhor é a terra, a sua plenitude. O Salmo 24 está dizendo, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habita, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor nosso Deus. Não há nada nesta terra que não pertença por direito ao Senhor nosso Deus. Ele criou todas as coisas, embora lhe seja por direito, mas a Bíblia não vai nos mostrar o Senhor Deus dizendo para Abel e para Caim, eu quero que vocês me ofereçam, mas a Bíblia vai nos mostrar Abel oferecendo voluntariedade, porque ele compreende que há um Deus para ser adorado. Quando a gente compreende isto, eu devo lhes dizer que não há necessidade de esforçarmos para que a igreja compareça nos cultos para adorarem ao Senhor. Nós não veremos a nossa liderança como chatos, enjoados, como pessoas que querem pegar nos nossos pés. Antes, pelo contrário, veremos como cuidadosos, como crentes que interessam em que louvemos, adoremos ao Senhor, porque aqui neste lugar Deus escolheu para que nós o adoremos. Nós percebemos, Deus merece. Vivi mais um dia, enfrentei lutas e adversidades nesse dia, mas sob a graça dele eu venci. Percebi que a mão dele estava sobre a minha vida. Nesta noite eu compareço ao santuário. Eu estou com meu coração parece que dilacerado, mas eu sei que há um Deus do céu, que é o Senhor da minha vida. Ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser exaltado, ele é digno de ser engrandecido. Eu vou à igreja nesta noite, ainda que arrastando, mas eu vou louvá-lo. Nesta noite eu vou bendizê-lo, nesta noite eu vou adorá-lo, eu quero magnificá-lo, eu quero dizê-lo que ele é santo, eu quero dizer para ele que eu amo, eu quero dizer para ele que eu fui lá para adorá-lo, eu quero apresentar ao Senhor a adoração que queima, que arde aqui dentro da minha alma. Aleluia, aleluia, aleluia.
Às vezes a gente não percebe que o que mais incomoda a gente é a sede que a nossa alma está tendo do Senhor nosso Deus. Às vezes a gente não percebe, mas o que mais nos incomoda é a fome espiritual que nós estamos tendo por dentro, que quer saciar-se em Deus e não vai saciar no outro lugar, não vai se saciar nos momentos de lazer ou de entretenimento, não vai se saciar em outros lugares, só vai se saciar quando a sua alma se dilatar para adorar ao Senhor. Quando você entrar pela fé perante o Senhor nosso Deus, quando você se conectar com o trono da graça, você verá que algo indizível pelas palavras humanas começou a adentrar no seu coração, sem que você perceba. Começa a brotar lágrimas, e são lágrimas reais, verdadeiras, e agora já não são de tristeza, mas são pela presença do Senhor, que eu não sei se Ele te levou para cima, ou se Ele desceu, mas Ele encontrou a sua alma, Ele chegou a você, Ele abraçou, e você sentiu a glória e a graça. Xandarai, devassou, Jomenecai, Xaracandalamai. É de suma importância a fé de Abel. Ela é a fé que nos leva a oferecer, ela nos leva a apresentar. Trata-se de voluntariedade, de espontaneidade, trata-se de querer, de desejar. Quando disse o salmista, que eu irei e me apresentarei ante o altar do Senhor. Que maravilha, se no decorrer do dia nós estejamos assim, à noite terá culto, e eu quero apresentar-me perante o Senhor nosso Deus. Posso nesta noite ser interpelado por você dizendo, mas a gente só adora ao Senhor nosso Deus na igreja. Não, senhores, mas esse é o lugar que Ele escolheu para que nós o adoremos. Este lugar Ele escolheu não para nós nos encontrarmos e colocarmos conversa em dia, não para olharmos uns para os outros, como foi falado pela nossa querida irmã. Este lugar Ele escolheu para nós nos reunirmos e adorá-lo, para nós reunirmos e bendizer o seu santo nome. Este lugar Ele escolheu para Ele fortalecer as nossas vidas. Este lugar Ele escolheu para trabalhar nossas feridas, porque nós somos feridos diariamente, mas Ele tem o bálsamo para nós, e aqui neste lugar Ele vai sarando as nossas feridas, Ele vai firmando os nossos passos, e Ele nos faz sair daqui vitoriosos para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. A minha pergunta, meus amados irmãos, ela é em primeiro plano para mim: que tipo de fé nós possuímos? Nós temos a fé que se apresenta, nós temos a fé que oferece, e oferece, meus amados irmãos, debaixo de condições, propósito, por um coração que tem uma motivação correta. Eu quero oferecer a Deus o que tenho de melhor. Se nós olharmos literalmente, Abel ofereceu, diz a Bíblia, ele ofereceu das primícias do seu rebanho, ele ofereceu os primeiros. Eu começo a pensar, meus amados e queridos irmãos, se você é dono de uma vaca, por exemplo, não me entenda mal, mas vamos contextualizar. Se você é dono de uma vaca que está lá no campo, olha, meus amados, ela produz a primeira cria, e se você é levado pela fé para oferecer o primeiro ao Senhor nosso Deus, querendo, voluntariamente, espontâneo, gratidão, Senhor nosso Deus, deixa eu lhe perguntar, literalmente, que garantia você tem que esta vaca ainda vai gerar? Uma pequena cobra pode dar fim a esta vaca e ela não gerar mais, mas você colocou o primeiro fruto na mão de Deus. É exatamente isto que Abel está fazendo. O primeiro ele está levando para o Senhor, e eu vou repetir, a Bíblia não dá registro de Deus lhe obrigando. A Bíblia diz que ele oferece, ele é espontâneo. Novamente a Bíblia diz que ele ofereceu a Deus, ele não ofereceu ao sacerdote, ele não chegou ao templo, porque nesta época não estava institucionalizado, mas a Bíblia está dizendo que ele oferece ao Senhor, ele erige um altar, ele levanta o altar. Aqui, meus amados, parece que ele é o próprio sacerdote, ele é o sacrificador, e ele é o que apresenta a oferta. Mas uma coisa ele quer fazer, ele quer manter comunhão com Deus, ele quer chegar perante Deus, ele quer fazer um altar para Deus. Eu não sei se nós temos altares, e se os nossos altares têm sido recheados de coisas que nós levamos movidos pela fé, porque nós sabemos que Ele é o Senhor nosso Deus. Que Deus nos encontre aqui nesta
nesta noite, nesta condição de motivados pela fé, oferecermos a Deus um sacrifício excelente, um sacrifício agradável, um sacrifício que corresponda com a vontade de Deus, que Deus vai olhar e vai ter prazer, porque a Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, nós temos que voltar agora para o Gênesis. A Bíblia diz que Deus agrada de Abel. A Bíblia não diz que Deus agrada de oferta. A Bíblia diz que Deus agrada de Abel e não de Caim. Mas por qual razão? Porque o coração de Abel tinha uma motivação correta. Eu quero repetir, Deus não está atrás do tamanho, mas Deus está na qualidade. Deus está na disposição que deve haver no nosso coração. Tudo que eu faço para Deus é ganhe e não perca. Eu apresentei ao Senhor, eu ganhei e não perdi. Há quem pensa que perdeu, mas quem oferece para Deus, ele não perde, mas ele ganha. Essa é a visão. Ofereci ao Senhor ganhando e não perdendo. Eu estou ganhando e não estou perdendo. Eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Eu ofereci hoje parte do meu dia em consagração ao Senhor. Eu não perdi, mas eu ganhei. Aleluia! Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Pequena história de Abel. História pequenina. Alguns versículos narram a breve existência desse moço. Mas os tempos passam, nós chegamos ao Novo Testamento. E quando nós entramos no livro de Hebreus, Deus faz com que a galeria dos heróis da fé seja aberta com a história do Abel. Deus diz para o escritor, narre aí, escreve aí sobre a vida de Abel, que me serviu com alegria, que me honrou, que foi dedicado a mim, que consagrou a sua vida a mim. Então vai a Bíblia dizendo, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, como disse aos irmãos, um excelente sacrifício, um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Amados, pense no versículo, a Bíblia diz que Deus dá testemunho dos dons, da oferta de Abel. A Bíblia diz que é Deus que sonda os corações, que é Deus quem sabe como é que nós chegamos ao altar para apresentarmos a Ele um canto, um hino. Quantas vezes nós cantamos um hino que não é verdade na nossa vida? Quantas vezes nós pregamos uma mensagem que não é verdade na nossa vida? Quantas vezes nós falamos alguma coisa na igreja, no nosso trabalho ao Senhor, que não é verdade na nossa vida? A minha pergunta fica aí, Deus poderá dar testemunho do que nós trouxemos ao seu altar? Deus terá recebido, Deus terá agradado, porque Deus sonda a nossa mente, o nosso coração, Ele escrutina-nos, Ele divide-nos lá no interior, e Ele vai sondando parte por parte, e Ele vai percebendo como é que nós chegamos ao altar para cantar aquele hino. Se nós chegamos com desejo de adorá-lo, de bendizê-lo, de exaltá-lo, eu não me canso de lembrar do que o nosso Senhor Jesus Cristo em João 4:24 está dizendo, Deus é Espírito, e para Ele é importante, ou importa, que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, que não seja algo aparente, mas seja algo verdadeiro, seja algo real, que o adore em espírito e em verdade. A oferta aqui, meus amados irmãos, trazendo para os nossos dias, não significa o dinheiro, money, mas significa o que nós fazemos na obra do Senhor nosso Deus. Significa como é que vai, porque junto com a oferta deve ir o nosso coração, deve ir a nossa mente. Nós temos que subir no altar juntamente com a nossa oferta. Nós devemos estar lá juntamente com a nossa oferta. Faz-se necessário que a motivação do nosso coração, ela seja a motivação correta, que corresponda com a vontade do Senhor nosso Deus, porque o próprio Deus dará testemunho do que nós fazemos para Ele, para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Abel morre por ser fiel
fiel ao Senhor, a Bíblia diz que ele morre, mas ele morre deixando um testemunho vibrante, poderoso, por demais glorioso. E a Bíblia segue dizendo, meus amados irmãos, que depois de morto, Abel, pela sua fé, ele ainda fala. O testemunho de Abel é eloquente, o testemunho de Abel ainda nos motiva. E enquanto a Bíblia for pregada, haverá pessoas lembrando da história de Abel, que morreu, que viveu pouco, mas o pouco que ele viveu, a Bíblia diz que pela fé ele oferece a Deus um sacrifício melhor do que o outro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, na nossa caminhada, isso não é para nós vivermos em briga, discussão e descontentamento, mas a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. Na nossa caminhada vai haver Caim, e Deus não vai matar Caim, Deus não vai tirar a vida de Caim, Deus não está preocupado com isto, mas Deus quer que a gente cresça, se necessário é perder a cabeça, mas que perca com a fé, debaixo da fé, que perca honrando ao Senhor, que perca oferecendo a Deus sacrifício verdadeiro, real. Não desfaleça por perseguição, não desfaleça por calúnia, não desfaleça por ataque, não desfaleça por inveja, não desfaleça por maldizentes, não desfaleça porque o diabo levanta, mas prossiga firme com o propósito de honrar o Senhor nosso Deus. Honre a Deus nesta terra. Olhe para cá, que Deus dê graça a todos nós para que o honremos nesta terra. Eu preguei numa passagem de ano atrás aí, se nós honrarmos a Deus, Deus nos honrará. Deus honra aqueles que te honram. Tão somente permaneça firme, tão somente seja fiel, tão somente não se curve, tão somente não se dobre, tão somente não se corrompa, tão somente permaneça com o propósito de servir e adorar ao Senhor. Interessante, irmãos, na visão nossa humana, desprovida de argumentação bíblica e da natureza divina, Deus devia matar Caim e deixar Abel com vida. Tu vai matar meu servo que me honra? Basta eu cortar essa veinha e tu já era. Mas Deus vê Abel sendo levado, irmãos, como ovelha para um matadouro, inocentemente, porque ele é convidado a ir ao campo. E ele vai, sem saber que o planejamento é matar-lhe. E sabe por que quer matar-lhe? Porque Deus agradou de Abel. Porque Abel quis ser fiel ao Senhor. Porque Abel quis honrar a Deus. No entendimento de pessoas que não crescem, que não desenvolvem espiritualmente, parece que a melhor coisa é que algumas pessoas morressem. Mas para crentes fiéis, consagrados ao Senhor, que têm a mentalidade de Cristo, para eles o melhor é que Deus dê vida, é que Deus fortaleça, é que Deus erga, é que Deus dê graça, para que avance, para que prossiga, para que caminhe. É no nome do Deus eterno, meu amado irmão, que nesta noite eu quero que nós saiamos daqui fortalecidos, saiamos daqui renovados, saiamos daqui cheios do poder do Espírito Santo, porque a nossa batalha é lá fora, mas aqui dentro, meus amados irmãos, é lugar de nós sermos renovados para a glória do nome do Senhor que criou o céu e que criou a terra. Esta é a fé de Abel, que faz com que o cristão aparentemente sofra prejuízo aqui na terra, interfira na sua história, corte o seu caminho. Mas eu gostaria que você soubesse que daqui uns dias nós estaremos ali, e quando nós estivermos lá, eu lhe asseguro que você conhecerá Abel, que você verá esse moço que serviu ao Senhor, que morreu, mas morreu dizendo: eu amo o meu Deus, eu amo o Senhor. Eu não compreendi porque Caim fez isso, mas eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor, meu Deus. Nós o veremos. Permaneça firme, servos do Senhor, permaneçamos firmes, porque quando nós estivermos lá, nós o veremos e saberemos o quanto vale a pena servirmos ao Senhor, sermos fiéis ao Senhor, honrarmos ao Senhor nosso Deus. Abel morreu, mas a Bíblia diz que por meio da sua fé,
ele ainda fala. Ou seja, meus amados e queridos irmãos, nós ouvimos mensagens que nos falam a respeito da vida, dos feitos deste homem, pela fé no Senhor nosso Deus. A fé de Abel é a fé que nos leva a sermos voluntários, a oferecermos e sabermos a quem é que nós estamos oferecendo. Queremos oferecer mais excelente dentro das nossas limitações, mas o de melhor, exatamente porque nós oferecemos a Deus. Não estamos oferecendo ao homem, mas estamos oferecendo a Deus. É bom que ao pregarmos, a gente pregue, meus irmãos, indo ao final do nosso recurso, com o propósito de que toda a igreja seja abençoada e edificada. Se não forem, que não seja por nossa falta, que não seja por nossa falha, porque não quiseram. Mas o nosso propósito é que todos se banhassem em lágrima, rasgassem as suas almas, dilatassem seus corações, porque mediante o gastar da nossa vida, convém que a igreja seja fortalecida. Convém que a igreja seja alimentada, seja renovada, para que juntos caminhemos. Então, meus amados, gastemos as nossas vidas, vivamos a nossa vida com o propósito de fazermos o que nós podemos fazer de melhor em prol do Senhor nosso Deus. Versículo de número 5, rapidamente. Nós já estamos quase no fim do período que tenho aqui para falar com os irmãos. Versículo 5, a Bíblia diz a respeito da vida de Enoque. Esse é o segundo que aparece, que é listado aqui para nós, em relação à sua vida de fé. A Bíblia vai nos dizer que pela fé Enoque foi trasladado ou arrebatado, para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. A fé de Enoque é a fé que nos leva, meus amados irmãos, a algumas coisas para nós caracterizarmos. A primeira delas, meus amados e queridos irmãos, é que a fé de Enoque é a fé que nos mantém firmes em meio ao mundo corrupto, a fim de que nós sejamos trasladados ou arrebatados. Se porventura, preste-me atenção, se porventura a morte chegar para alguém, ou para algum de nós, antes do arrebatamento da igreja, se preocupe e não morra na fé, porque naquele dia, no grande dia que está vindo aí, no grande dia, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles levantarão de onde é que estiverem. Eles serão convocados pelo Senhor. E a Bíblia diz, nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrarmos o Senhor nos ares. A fé de Enoque, meus amados e queridos irmãos, é a fé que nos leva a nos mantermos firmes em meio ao mundo corrompido, mas que nos dá suporte necessário para não nos corrompermos, para estarmos firmados no Senhor. Eu acho maravilhoso, sabe, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, é o que a Bíblia diz. Ele andou cerca de 300 anos com Deus. A Bíblia diz que aos 65 anos de idade nasce seu filho. Algo de extraordinário aconteceu no nascimento desse menino, porque a partir daí que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Aos 365 anos, eu não sei que dia foi, meus amados irmãos, mas houve um dia que Enoque levantou. Como os demais dias, ele não voltou para casa. Ele não voltou mais para ver a sua mulher. A mulher não encontrou, não teve em casa. Procuraram pelas ruas, perguntaram aos vizinhos, os trabalhadores do campo. Alguém viu Enoque? Eu vi passando por ali. A Bíblia diz que Deus para si o tomou. É por demais maravilhoso, preste-me atenção, porque o mundo de Enoque é um mundo corrompido. O mundo de Enoque é um mundo que a Bíblia dá testemunho dele e não de outros. Enoque permanece firme, Enoque vive com o Senhor, Enoque honra a Deus. E eu costumo dizer que Enoque não tinha uma igreja para congregar. Lá não estavam esses cultos regulares como nós temos, que Deus, por graça e bondade, Ele se vale da vida de canais, de pessoas, para fortalecer a nossa fé, a fim de que nós não desfaleçamos. Todos nós que estamos aqui, tem dias, meus amados irmãos, que nós chegamos na igreja olhando para dentro de nós, como o salmista
se dizendo: alma, 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 aquieta-te, aquieta-te. Aquieta-te, aquieta-te. Não há ninguém aqui que possa me dizer que nunca aconteceu isso com ele. Mas quando chega na igreja, Deus, por graça e bondade, é um culto como esse, Ele levanta Ele levanta os seus canais, os seus instrumentos, os seus servos, e Ele começa, meus amados irmãos, a trabalhar no nosso meio, e toda aquela aflição que havia dentro da nossa alma vai sendo dissipada. Deus vai tirando, Deus vai afastando, e a gente começa a alegrar no Espírito. E quando chega ao final do culto, a gente percebe que toda aquela carga de aflição, toda aquela pressão externa, e que agora havia se tornado uma pressão interna dentro de nós, ela fora tirada pelo poder do Espírito Santo, mediante a ministração da sua santa palavra. Saímos alegres, agradecidos, esperançosos, e dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que nós fomos à igreja e provamos que Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Pode provar, experimente. Deus te convida nesta noite, experimente. Queira viver com Ele, separa-te para Ele, aproxima-te dele, e tu verás que Ele é bom. Tu verás que Ele quer que você confie nele. Bendito seja para sempre o seu maravilhoso nome. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Mas 300 anos, diz a Bíblia, e Enoque andou com Deus. Olha, meus irmãos, a Bíblia não diz: e Deus andou com Enoque. Irmãos, isso aqui é muito grande, e eu não consigo trazer isso na íntegra para nós, porque é profundo por demais. Sabe por quê, meus amados irmãos? Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ele andou segundo o padrão de Deus. Você está me entendendo? Se Deus andasse com Enoque, Deus estava descendo ao nível de Enoque. Mas a fé de Enoque deu suporte para ele, para subir uma escala mais alto do que as outras pessoas. Enoque começou a subir para relacionar com Deus. Quando eu digo: olha, fulano, você está andando comigo, significa: se eu apressar o pé, você apressa. Eu não vou parar não, você está comigo, não sou eu que estou com você. Enoque andou com Deus. E a Bíblia diz que não foi achado, porque Deus para si o tomou. Chegou o ponto que Deus foi vendo na vida de Enoque que a terra já não dizia mais nada para Enoque. Para Enoque tanto fazia. Enoque deitava, levantava, prazer na família, mas aquela comunhão extraordinária com Deus. Sabe, irmãos, nós poucos sabemos do que é comunhão com Deus. Você pode me dizer, eu costumo ouvir ele falar, você pouco sabe o que é comunhão com Deus. Comunhão é muito mais profundo do que isto que você tem experimentado. Comunhão real, verdadeira, aprofundada. Meus amados irmãos, vai nos assemelhando com Deus, vai nos tornando parecido com Ele. O reflexo do Deus eterno vai estando presente na nossa vida. As coisas de Deus vai penetrando dentro de nós, vai tomando forma de nós, vai vivendo dentro de nós. Isto é nós vivermos em comunhão com o Senhor nosso Deus. Andarmos com Deus. Deus quer que andemos. Deus fez esse convite, irmãos, ele é válido para nós, para Abraão. Lá em Gênesis 17, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Procure a perfeição. Procure melhorar sua vida, procure aparelhar sua vida. Evangelho que as pessoas se sentem dodói, feridinho, que não pode falar que ele tem que melhorar, porque na cabeça dessas pessoas é que a igreja vai morrer, vai esvaziar. O que esvazia a igreja são crentes que não querem nada com Deus, que não têm temor a Deus, que amam o mundo, que amam o pecado. Mas crentes que têm fé como Enoque, ainda que doa dentro da sua alma, estão dizendo, mas Deus é Deus, é Deus, é Deus, e por amor a Ele eu digo não a mim, por amor a Ele eu abraço a sua palavra, por amor a Ele eu sirvo, por amor a Ele eu quero crucificar a cada dia a minha carne, as minhas paixões.
Nós estamos vivendo com a cambada de crente, me desculpa a expressão. Eu não estou dizendo aqui para a igreja interna, mas de modo geral, ache bom ou ruim quem quiser, com a cambada de crentes que estão tão arraigados nesta terra, que não querem céu. Se você possui uma fé como Enoque, você quer relacionar com Deus, você quer viver com Deus, você vai amar o céu, você vai amar as coisas de Deus. Nós estamos cheios na cristandade de forma geral, de pessoas que estão com os pés tão aprofundados na terra, que quase que entristecem se chegarem na igreja e formos convidados a organizarmos a nossa vida, a melhorarmos, porque Jesus Cristo está vindo aí, porque Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. O pior é não alertarmos o povo, o pior é não chegarmos aqui e dizermos para nós e quem nos ouve: olha, Cristo vai voltar. Isso não é uma história de carochinha, isto é profecia bíblica. Jesus prometeu voltar, Ele vai voltar e Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar os que Ele comprou com seu sangue, Ele vem buscar uma igreja santa, imaculada, purificada, santificada. Não tem lugar para as nossas mensagens. Sabe por que não tem lugar para as nossas mensagens? Porque nós estamos vivendo a época do esfriamento do amor. E a diferença para nós, senhores e senhoras, não é enfiar aqui dentro para a goela abaixo das pessoas com muita irresponsabilidade a falácia da teologia da prosperidade. Você veio aqui para nós tratarmos com almas. Aqui é tratar do nosso destino. Aqui é tratar da nossa eternidade. Aqui Deus fala com a igreja. Aqui Deus fala no coletivo, para que no individual você até não seja envergonhado, porque você acha que Deus não vê. Deus gracioso, misericordioso como é, Ele pega esses cultos e no coletivo Ele vai tratando, Ele vai trabalhando, Ele vai abrindo o coração e vai dizendo: deixa a minha palavra descer. Eu espero que nesta noite você não tenha vindo aqui por acaso. Você tenha vindo para adorar ao Senhor. E você tenha vindo para ouvir o Senhor Deus falar com você. Porque nada mais, nada menos é o Senhor nosso Deus, por graça e bondade, falando conosco neste santuário, para fortalecer nossas vidas. Esta é a fé de Enoque, que dá suporte para viver em meio a um mundo mau, ao mundo corrompido, pecaminoso, que cheira mal as narinas do Deus eterno. Mas em meio a este mundo, oh maravilha, há lá um homem, há uma coisinha de barro e caco, se levantando pela fé a cada dia, subindo uma linha mais alta, assemelhando com o Senhor os traços do caráter do eterno Deus, Criador dos céus e da terra, presente na vida daquele homem, aleluia, sendo santificado, se tornando longânimo, amoroso, paciente, benigno, perdoador, aleluia. Estas qualidades, estas virtudes, esses traços do caráter do Deus eterno, na presença do Enoque. Provavelmente havia noitada já naquela época e não encontrava Enoque naquela noitada. Havia a carnalidade, os bacanais, mas não encontrava Enoque lá. Xandarai devassou chomenecai xaracanda lamarai. Eu repito, Deus olhando do céu e contemplando essa coisinha pequena, rompendo com embaraços e assemelhando com o Senhor, tornando mais parecido com o Senhor. Ele não sabia, porque talvez se fosse na nossa época acontecer uma coisa tão grande dessa, irmão, isso é grande demais, isso é profundo demais, isso é maravilhoso demais. Acontecer uma coisa dessa nessa época nossa,
e a gente soubesse, a gente escrevia uma carta para a esposa, deixava. Estou aqui me despedindo porque hoje o Senhor me tomará. O Enoque sai de casa, ou talvez foi até na casa, não sei. Estou só contextualizando para nós entendermos melhor, parafraseando. O que a Bíblia diz é que ele não foi achado e Deus o tomou com propósito. Tu não verás a morte. Tu não passarás pelo canal da morte. Irmão, isso é coisa grande demais. E a Bíblia está dizendo pela fé. Olha, pela fé você pode vencer essa força da carne. E esta é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Não é o que a Bíblia diz em 1 João, é isso mesmo? Esta é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, 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 aleluia. É verdade que há o dia mau. É verdade que é o dia da angústia. É verdade que é o dia da adversidade. Mas preste atenção. Pela fé você pode vencer. Pela fé em Deus. Pela fé em Cristo. Esse é o segundo exemplo de fé. Fé que nos dá suporte para nos mantermos fiéis em meio a um mundo corrupto, em meio a uma Europa secularizada, em meio a uma Europa que já bandeou para lá. Mas você pode permanecer caminhando rumo a Canaã celestial. Permaneça firme, irmão. Permaneça firme, irmã. Lute contra a sua natureza pela fé no sangue bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, pela morte e ressurreição de Jesus, porque não foi uma obra começada e não acabada. Jesus não só morreu, mas Jesus reviveu. Jesus ressuscitou. Em Cristo está a vitória da igreja. Ele morreu por nossos pecados, mas ele ressuscitou para nossa justificação. Levante-se nesta noite pelo poder do Espírito do Senhor. Levante-se nesta noite pela fé em Cristo Jesus. Venha aqui para frente, eu quero rapidamente orar pela sua vida. Venha em nome do Senhor Jesus. Venha, Deus te convoca nesta noite. Deus te chama nesta noite, aleluia. Deus quer colocar um divisor na sua vida nesta noite. Deus quer que haja um novo começo na sua vida. Xaracanda lamahai devas.